A desocupação é um momento bem delicado no processo do leilão e tanto a gente quanto para quem está dentro do imóvel, então a gente precisa ter bastante cuidado nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana e hoje eu vou falar de um assunto que tem muita curiosidade, que é a fase da desocupação do imóvel. Quando a gente faz a arrematação de imóvel em leilão, ele pode estar ocupado ou desocupado. E, pela minha experiência, na maioria das vezes ele vai estar ocupado. Existem algumas formas de a gente saber se o imóvel está ocupado ou não, mas isso não vem ao caso aqui agora. Se tu tiver interesse nesse conteúdo, me manda aqui nos comentários que eu vou gravar como saber se um imóvel está ocupado. Tem algumas táticas pra gente conseguir saber isso, mas quando o imóvel está ocupado, a gente precisa fazer, depois da arrematação, a gente precisa fazer a desocupação desse imóvel. E o ideal de fazer essa desocupação é uma pergunta também muito pertinente, porque quando a gente faz a arrematação desse imóvel no leilão, a gente paga o leiloeiro, quando é o caso, e depois o leiloeiro nos manda um kit de documentos. O ideal é que quando o leiloeiro mandou esse kit de documentos, a gente já possa fazer o primeiro contato com a pessoa do imóvel, onde ali vai ter nesses kits de documentos, vão constar o termo de arrematação e também dentro desses documentos vão estar as notificações que foram enviadas para o proprietário do imóvel, para o endereço do imóvel. E nessa notificação diz ali que o imóvel está com valor em aberto, que tem um prazo para pagamento, o valor da dívida atualizada, para a pessoa entrar em contato com o banco para tentar fazer negociação, etc. E os avisos de recebimento do correio, onde o carteiro faz a entrega em mãos e pede para alguém assinar o recebimento disso. Então a imagem desse aviso de recebimento também vem pelo leiloeiro, esse documento, tá? Então, quando é imóvel de rua, vai ser alguém, né, que fez a assinatura. Quando for imóvel de condomínio, vai ser o porteiro, né? Ou quem fica ali na recepção, enfim, alguma coisa do gênero. Então, eu vou diminuir aqui minha tela pra mostrar pra vocês as fases da desocupação, tá? Mas, nesse primeiro momento, o ideal é fazer esse primeiro contato com a pessoa quando a gente já tem o termo de arrematação, tá? Então, antes da gente fazer a desocupação, o ideal é a gente fazer uma análise prévia da matrícula do imóvel. Então, a gente vai ver na matrícula quem é o nome da pessoa ou das pessoas que estão ali na matrícula. Com esses nomes, a gente vai fazer uma pesquisa na internet, pra gente saber a característica da pessoa, no que ela trabalha, enfim, pra conhecer um pouco, pra gente já ter uma familiaridade com quem que a gente vai conversar, pra gente ter noção. Por exemplo, eu vou falar com o Ademir, tá? O Ademir vai ser meu exemplo aqui. Ademir tá o nome na matrícula, eu chego lá e é uma mulher, e não tem nome de nenhum de mulher na matrícula. Então isso já me leva a crer que quem tá ali dentro não é o proprietário do imóvel, tá? Mas então nesse primeiro momento o ideal é fazer uma análise da matrícula do imóvel, pesquisar na internet, e também passar na frente do imóvel para ver se tem movimentação, assim, pra gente ter noção quantas pessoas tem na casa, se é uma família, se é um casal, se é alguém solteiro. Ver algumas características que vão nos passar segurança no primeiro momento, tá? E esses documentos que vêm também do leiloeiro, também a gente consegue identificar quem é que fez o recebimento desses documentos pra gente ter noção se é o nome que tá ali na matrícula ou não. Mas nesse primeiro etapa aqui da análise, ela é bem importante pra gente conseguir ter noção de quem é que tá ali dentro, tá? Isso aqui dá pra fazer depois que tu fez a arrematação, ainda não vieram os documentos do leiloeiro, tu já pode começar essa análise. E também na semana que tu for ali fazer o primeiro contato, tu também pode retomar isso aqui pra ver o rosto da pessoa, saber como que é a fisionomia dela e te familiarizar um pouco mais, tá? E o primeiro contato é legal tu chegar e pedir pra falar com a pessoa Ademir. Oi, tudo bem? Eu quero falar com o Ademir. E a pessoa vai dizer, ele não mora aqui, né? Enfim, pra gente ter noção se a pessoa conhece ou não conhece, que é o nome que está na matrícula, tá? Mas o primeiro contato, a gente também tem que estar muito ciente que é um momento bem delicado pra nós e um momento muito mais delicado pra pessoa que tá morando lá. Então a gente tem que ir com muita tranquilidade, assim, com muita segurança e principalmente com muita empatia, porque com certeza não é um momento fácil pra pessoa que tá do outro lado. Pra nós também não é um momento fácil, então assim, pensa o que vai falar antes, cria algumas ideias, assim, de como que a pessoa vai reagir, pra tu saber te portar numa situação, tá? Então, o ideal é a gente estar preparado pra isso, pensar como que vai ser, pensar em várias possibilidades do que pode acontecer. E o primeiro contato, então, aqui eu coloquei pra gente ter empatia pela situação, porque isso é primordial, não é um momento fácil pra ninguém. E a gente vai precisar ver como que vai ser a reação da pessoa, tá? E tem algumas possibilidades. A pessoa, ela pode saber do leilão, tu pode chegar lá e a pessoa falar, eu já imagino do que tu veio fazer aqui, né? Então ela já sabe do leilão, ou ela pode não saber, tá? Mas vamos primeiro para a primeira opção, que ela sabe do leilão.
Se ela sabe do leilão, ela pode estar ciente e ela mesma já vai abordar a desocupação daqui a pouco, tá? Então ela pode falar, realmente, imagino já o que tu esteja fazendo aqui, enfim, eu tava só esperando vocês, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente pode levar essa conversa de uma forma mais tranquila, se for esse caso aqui. E ela pode estar ciente e também querer colocar as condições que ela pensou na vida dela. Então, por exemplo, ela pode falar, sei do leilão, a minha casa eu fiz essa reforma, eu tenho esse ar-condicionado, eu tenho isso, tenho aquilo, eu quero, sei lá, X mil reais para sair da casa e eu quero 90 dias para sair da casa. Né? Ela já pode ter pensado, esperado o momento de a gente chegar lá e ter colocado as condições que ela quiser. Se isso acontecer, também a gente vai ter que pensar, o ideal é sempre a gente pensar previamente o que a gente vai falar, o que a gente pode negociar, enfim, né? Mas a gente só vai saber o que vai negociar de fato quando a gente for lá falar com a pessoa, pra saber também se ela vai fazer uma desocupação tranquila ou não, tá? E caso ela não saiba do leilão, pode ser uma situação de ser um terceiro na casa. E, gente, o que mais acontece, né? São pessoas que compram imóveis e não transferem para o nome. Por exemplo, o Ademir vendeu um imóvel para Cleusa, tá? Vendeu para Cleusa, só que o Ademir ele tinha esse imóvel financiado, mas ele vendeu para Cleusa e não falou que o imóvel estava financiado. Ele falou para Cleusa, eu quero 20 mil reais por esse imóvel, me dá os 20 mil, toma a chave, o imóvel é teu. Mas o imóvel está financiado e a Cleusa não sabe desse financiamento. E a Cleusa, se julgando dona e proprietária do imóvel, ela vai lá e subloca, ela aluga para outra pessoa, tá? Pro Anselmo. E o Anselmo tá morando lá, tranquilo, né? Ele nem sabe quem é o Ademir, enfim, que é o nome do proprietário de fato do imóvel, e pode ser um terceiro lá que tá lá e não tem ideia do que pode estar acontecendo, tá? E se, por exemplo, ele recebeu uma notificação no nome de Ademir, ele vai falar, não sei quem é Ademir, não, nessa correspondência tá errada, enfim, e pode não ligar para isso, tá? E tem o outro caso que a pessoa, ela pode ser que não tenha recebido a notificação do banco. Então, nesses casos aqui dela não saber do leilão, a gente vai ter que dar notícia triste para ela e falar, pois é, esse imóvel foi para leilão, a gente fez a arrematação. Se a pessoa não sabe do leilão, a gente dá essa notícia para ela e deixa ela pensar, né? Pode falar para ela, eu tenho documentos aqui, se tu quiser eu posso te enviar pelo WhatsApp. Se tu tiver com os documentos impressos, tu pode mostrar para ela esses documentos e deixa ela maturar essa ideia. E aí pode pegar o telefone dela para em outro momento vocês conversarem. Por quê? Porque ela precisa raciocinar o que ela vai fazer da vida, tá? E ela pode falar que quer falar com o advogado, enfim, tu fala assim, beleza, pode falar com o advogado, inclusive pode passar meu telefone que eu mando toda a documentação para ele, porque nós estamos certos nessa situação, tá? Mas pode acontecer também da pessoa que tá ali não saber do leilão, né? Então esse primeiro contato é legal a gente pensar em algumas possibilidades do que pode acontecer. E depois, em um segundo contato, esse primeiro contato é mais para conhecer a pessoa, ver o que ela tá pensando da vida, ver se ela sabe, se ela não sabe, ver se ela já tá com alguma ideia do que fazer da vida, se ela já tava esperando o nosso contato só pra ir alugar em outro lugar, sabe? Então vai depender bastante de cada pessoa. E aqui a gente vai precisar ter um segundo contato. E nesse segundo contato é legal fazer um acordo formal. Esse acordo, a gente vai estipular uma data pra pessoa sair, e também definir se a gente vai fazer algum acerto financeiro. Porque pode ser que a pessoa queira, eu fiz uma reforma há 4 meses atrás e eu gastei X mil reais, eu queria que me pagasse por isso. Eu tenho um ar-condicionado, eu quero deixar esse ar-condicionado. Eu tenho uma cozinha, eu não quero essa cozinha, tu fica com ela. Então a gente, como arrematante, também pode fazer essa negociação visando o bem que ele foi melhorado, tem algumas características que pode aumentar o valor depois numa venda lá na frente, ou se tu for morar, também pensando na moradia, que é menos uma coisa para fazer. Então, esse acordo, ele pode sim, a gente pode negociar com a pessoa, e eu vejo assim, que muitas vezes a pessoa, digamos que ela não pagou, ela deve estar mal financeiramente, então vai ser importante para ela também ter um recurso financeiro, se ela deixar alguma coisa. Mas isso, logicamente, vai depender tudo do primeiro contato, como que vai ser a reação da pessoa, tá? E nesse acordo formal, então, a gente vê o que fica no imóvel e fazer um acordo financeiro e fazer um contrato simples com a data de saída. Então, nesse contrato, vai dizer o nome e CPF da pessoa, vai dizer se a gente fez um acordo financeiro, o valor que foi acordado, por quais itens esse valor financeiro foi acordado, e comprometendo a pessoa a sair até a data tal, e o pagamento vai ser realizado na data que ela sair. Então, esse aqui é a metodologia que a gente faz para fazer a desocupação, mas principalmente a gente estuda um pouquinho a pessoa antes para saber como que são as características dessa pessoa, e no primeiro contato que a gente vai saber de fato, né? E o que acontece? Pode ser que a pessoa também não queira sair,
Então pode ser que a pessoa fale, ah, eu não vou sair, o imóvel é meu, me aciona na justiça, eu não quero nem saber. Só que assim, a lei está do nosso lado nesse caso, porque nós arrematamos imóvel, tá? Não estamos fazendo nada errado. Inclusive, a desocupação, por mais que ela seja um momento delicado, a gente pode ficar um pouco triste, chateado com a situação, mas também a gente não tá fazendo essa desocupação porque a gente é ruim e a gente quer tirar a pessoa de dentro de casa. Não. Foi porque o imóvel foi para leilão, o leilão aconteceu por um motivo, que a gente sabe qual é. Então, nós não estamos errados nisso, mas a gente precisa ter, de fato, empatia com a pessoa. Conseguir se colocar no lugar dela, imagina, ter noção da dor que ela tá sofrendo, mas se a pessoa ela não quiser sair do imóvel, a gente vai falar, tranquilo, tá? Eu tenho os documentos, enfim, e a gente vai precisar começar a fazer notificações extrajudiciais no primeiro momento e, se for necessário, depois fazer uma ação judicial. E qualquer situação, se tiver uma ação, vai acontecer que um oficial de justiça vai começar a ir na casa dessa pessoa e ela vai começar a se sentir constrangida, né, por ela precisar sair do imóvel, enfim. A melhor opção é a gente conseguir fazer um acordo amigável e a gente, quando tá numa situação delicada, a gente precisa ter um tom de voz tranquilo, a gente ter segurança do que a gente tá fazendo também, isso é muito importante. E eu acho também que nesse momento é bem importante a gente não falar tanto, a gente mais ouvir do que falar. Porque talvez a gente fale alguma coisa que ofenda outra pessoa, né? E falar que tu fez a compra do imóvel no leilão, né? Que tu gostaria de ver pra pessoa desocupar o imóvel e deixar a coisa fluir. Não falar, tô comprando isso pra investir. Não falar, imagina, olha só, a pessoa tá perdendo a casa, tu tá comprando pra investir. Acaba que tem aquela sensação que tu tá ganhando dinheiro em cima da pessoa. Tá ganhando dinheiro em cima do imóvel que ela sempre sonhou. Tá ganhando dinheiro em cima do imóvel que a família dela construiu. Então, quanto menos informações a gente passar pra outra pessoa, pra ela não se sentir ofendida de alguma forma, é melhor. E, principalmente, a gente fazer esse acordo. Pode ser que a pessoa não queira assinar, né? Pode ser. Esse acordo que a gente faz escrito, a gente não vai em cartório, não faz nada assim, a gente faz realmente só para uma formalização e ter um documento assinado pelo morador e também por nós, para dar um ar mais de formalidade de fato e principalmente para criar um compromisso com a pessoa que ela vai sair na data X. E principalmente também tá vestido com a empatia, porque não é um momento fácil, não é um momento agradável para nós, não é um momento agradável para a pessoa, então a gente tem que estar preparado para isso. E também o legal, se possível, tenta não ir sozinho, né? Eu, por exemplo, sou mulher, eu não iria sozinha fazer uma desocupação, porque vai que seja um homem que ele se altere, alguma coisa assim. E se tu chegou nessa fase de desocupação é porque tu fez uma arrematação, é um momento feliz pra ti, apesar dos pesares, é um momento que tu tem que comemorar, que tu fez uma arrematação, que tu adquiriu um imóvel, seja para investimento ou para moradia, e que toda essa felicidade não pode ser anulada por essa situação. Então, lógico, a gente vai precisar ter tranquilidade para fazer desocupação, mas saber que ali não é o final do leilão, né? É uma fase inicial do leilão e é legal fazer no momento que sai o termo de arrematação, porque daí tu tem um tempo, tá? Então, entre sair o termo de arrematação e a gente conseguir até colocar no nosso nome a matrícula, leva uns 30 dias, digamos assim. Depende de cada prefeitura, depende da velhonato, enfim. E se tu for fazer isso só depois que sair a matrícula, tu atrasou o teu processo de desocupação em 30 dias, né? Porque normalmente a gente também acorda um prazo pra pessoa sair. Então, por exemplo, eu quero que tu saia em 30 dias, né? A parte que tá morando aceitou isso, a gente acordou esses 30 dias. Então, se a gente fizer isso no início que já saiu o termo de arrematação, a gente tá antecipando essa saída da pessoa, a gente já consegue ter noção do que a gente vai ter que fazer, né, de pintura, só pela parte da frente. E pode ser também que a pessoa esteja tranquila, entre aspas, e também te convide pra ir na casa dela. E se tiver uma conversa tranquila, tu também pode perguntar. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Tu sabe se tua casa precisa de algum tipo de reforma, tem alguma situação assim que eu precise saber ou não precise? Porque daí tu também consegue te antecipar e já ver isso, ver o pedreiro, ver tinta se tiver que pintar, ver um jardim se precisar arrumar, ver alguma coisa específica. Então esse é o vídeo de desocupação. Eu espero que esse conteúdo seja relevante pra ti, que seja muito útil, que tu consiga fazer muitas arrematações. E apesar de ele estar ocupado o imóvel, a gente consegue sim fazer desocupação e tomara que a gente consiga sempre fazer desocupações tranquilas, sem maiores problemas. E se porventura tiver alguma pessoa que traga alguma turbulência, que a gente não deixe esse momento turbulento abafar toda a felicidade que a gente tem de estar adquirindo imóvel, porque a gente sabe que os imóveis que eles vão para leilão, muitas vezes eles estão numa situação um pouco ruim, precisam de uma reforma, enfim, e nós como arrematante vamos dar de fato vida para que esses imóveis possam ser comercializados, possam ser vendidos para outras pessoas que vão ter momentos muito felizes lá. Então, se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui, te inscreve no meu canal, e se tu tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo, pode me mandar nos comentários também. E relembrando, se tu quiser conteúdo de uma desocupação real, me manda aqui nos comentários.
E se tu tiver também interesse em como fazer a busca de saber se o imóvel está ocupado ou não, manda aqui também que eu vou organizar esse conteúdo, porque tem algumas táticas, algumas dicas que a gente consegue saber se o imóvel está ocupado ou não. Certo, gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.